Bem-vindos ao M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Eu sou Alexandre Krakowski, professor, CFA Charter Holder, advisor de M&A, e tô aqui nesse programa que conta muito mais do que tem, além das notícias de M&A. Por quem vive, de fato, o dia a dia de transações, de private equity, de IPO. E hoje eu tô com dois convidados super especiais. A Flávia Mouta. Flávia, seja bem-vinda. A Flávia, que ela é diretora de emissores da B3, ela passou mais de 15 anos na CVM, terminou ali com o cargo de superintendente de desenvolvimento, e a Flávia é responsável pelo sininho da B3, de levar as empresas até o IPO. Tem muita história para contar e participou de todos esses IPOs recentes que vocês acompanharam por aí. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês, vamos bater esse papo. E do lado da Flávia, a gente está aqui com André Alves, o André que é sócio da Divisa Investimentos, ele que tem no currículo mais de 10 anos de M&A, consultoria estratégica, e trabalha num grupo que atuou nos últimos 2 anos em mais de 200 transações e movimentando aí mais de 10 bilhões. André, também super bem-vindo ao nosso programa. Valeu, Ale, obrigado. Prazer estar aqui com a Flávia. Vamos bater um papo bacana aqui. Legal. E o primeiro deal em destaque que a gente vai comentar hoje, né, o tema do episódio é IPO, é emissões de capital aberto, IPO e Private Equity. Estamos aqui com dois especialistas que acompanharam diversas empresas. E uma delas é um deal que aconteceu em 2018, que foi o HID, comprando uma participação na Desktop. Esse que foi conduzido diretamente ali com o André e o time dele. E logo após essa entrada do HID, a Desktop veio a abertura de capital no ano seguinte. André, conta pra gente um pouco o que foi essa transação pré-IPO. Legal, cara. Acho que a Divisa conduziu essa transação e acho que cada transação tem uma história, né? E a história que a gente participa mais efetivamente na Divisa é a história do sócio, né? Então, o sócio, quando ele fundou a empresa, né, há muitos anos atrás, ele opta por fazer uma transação que o ajude a chegar mais próximo do mercado de capitais ou da liquidez das suas cotas, né? E no caso, né, da história do Dênio, né, que é o fundador da Desktop, ele optou, né, nesse ano de 2018, ele falou, cara, eu acho que trazer um fundo como o HIG vai me ajudar, né, nesse percurso, me trazendo o que a gente chama de smart money, né? O que é essa? É uma buzzword meio comum, mas que nem todos conhecem, mas é o quê? Cara, o cara, quando ele compra uma participação da minha empresa, um fundo, ele tem várias possibilidades de comprar essa participação. Ele pode ser, né, o que a gente brinca que é um passageiro do ônibus, né? Ou seja, ele compra uma participação minoritária, mas ele nem quer saber da gestão, né? Ele simplesmente vai entrar no ônibus, esperar a próxima parada e sair, né, com um valor maior. Ele pode entrar no ônibus, tirar o motorista do ônibus e assumir o controle, né? E o caso do HIG, que não foi isso, né? O HIG entrou no cap table, né? Entrou como sócio da Desktop e apoiou o Dênio, né, em todo o percurso até o IPO, né? Obviamente o Dênio ele continuou como CEO da empresa. O CFO foi trazido pela HIG e obviamente traz um aporte super bacana, né? Os sócios do HIG se envolveram, né, em reuniões de conselho, assembleias, etc., para ajudar o Dênio a falar, cara, vai por ali, vai por aqui, acho que tem coisas que o HIG faz que podem ajudar a empresa. Então essa transação aconteceu vendendo uma participação majoritária, né, para o HIG, foi divulgado isso, né, no mercado. E o HIG apoiou o Dênio, né, que continuou com uma participação até o IPO. E o IPO foi curioso porque ambos os sócios, né, naquela época, né, um dos fundos sob gestão do HIG e o Dênio olhou para o mercado e falou, cara, vamos para uma primária, né? Acho que a Flávia vai explicar bastante o que é isso, mas é uma forma de captação em que o dinheiro não vai para o bolso dos sócios, né? O IPO foi todo para a empresa, para continuar a jornada de crescimento que vocês, né, conseguem assistir, né, a Desktop, que cresceu, cara, bastante nos últimos anos aí, com muita competência da turma. Muito legal. E só corrigindo a informação, foi um deal de 2020, a entrada do HIG com IPO em 2021, que movimentou 734 milhões de reais,
no formato que o André comentou, que foi primária. Então, 734 milhões no caixa da empresa para apoiar o plano de crescimento. Dando um passo atrás, Flávia, para quem não está familiarizado pelo assunto, o que é essas 3 letrinhas aí, o IPO, ou, né, a Flávia estava comentando aqui que ela já ouviu na família que o pessoal chama de IPO, né? O que é o IPO? Exatamente. Acho que gera muita curiosidade, né? E muita gente acha que é um universo muito distante, né? Mas IPO, né, é a oferta pública inicial de uma companhia. Então é a primeira vez que a companhia vem a mercado público, né? Quando ela toca, né, a campainha, o famoso toque da campainha. Então quando ela se lança a mercado, quando ela vai buscar sócios, investidores de uma maneira em geral, cada um de nós aqui pode comprar uma ação dessa companhia. Esse primeiro momento é o que a gente chama de IPO na sigla em inglês, né? Se eu puder trazer 3 pontos aí sobre o IPO de desktop, eu acho que um ponto interessante, né? É cada vez mais comum, ou a imensa maioria das companhias que se lançam ao mercado fazendo IPO, é muito, muito comum elas terem um sócio estratégico, e esse sócio estratégico, na grande maioria das vezes, é um fundo de private equity, esse fundo que agrega valor dentro da companhia, que começa a conversar na companhia sobre governança corporativa. Não é uma regra, mas o que a gente vê na prática, né, a vida como ela é que as companhias chegam ao IPO depois de terem passado por um estágio de trainee, né, com um investidor estratégico, com um fundo de private equity. Então esse é um movimento muito interessante, ajuda muito as empresas, na verdade. Acho que uma segunda curiosidade o André trouxe, né, uma oferta primária. É muito incomum uma oferta primária no IPO. É muito mais comum você ter o que a gente chama de oferta mista, que é um pouquinho, né, um componente de dinheiro indo para o caixa da empresa e um pedacinho da oferta capitalizando, né, os fundadores, os empreendedores ou os investidores estratégicos da companhia. Então as ofertas mistas são mais comuns, mas obviamente o mercado fica muito satisfeito quando vê uma oferta primária, porque é dinheiro, né, direto no caixa da companhia para investimento, para gerar negócio. O terceiro ponto aqui, desktop vem num movimento ali em 2021, quando essas companhias mais focadas em tecnologia começam a identificar a B3 como uma possibilidade. Então também foi uma curiosidade ali de 2021, num IPO de um valor abaixo do patamar comum de R$1 bilhão. O que é muito bom, né? Significa que companhias ela não precisa ser gigantesca para conseguir captar no mercado brasileiro. Exatamente. É bem legal. Muito legal. Sabe que eu tive um tempo atrás em Israel, e é curioso do mercado da Bolsa de Tel Aviv, fora o contexto geopolítico que está acontecendo, mas falando da Bolsa de Tel Aviv, eles têm 550 empresas aqui. Qual que é o número de empresas que a gente está? Um pouco mais de 400. Em torno de 450. Então esse número ele vai aumentando ao longo do tempo. E lá, metade das empresas são de tecnologia, e é uma facilidade muito rápida de fazer essa listagem. E uma bolsa que não tem tanta liquidez, eles optam sempre pela listagem dupla. Então lista lá e lista fora. Como que você tem visto isso aqui dentro da B3? Então, muita gente escolheu a B3, outras empresas optaram por fazer a abertura lá fora. Como que é essa decisão na cabeça da empresa, do sócio? E por que trazer esse dinheiro para a B3 e não lá para fora? A gente investigou muito a fundo essa questão, né? Quando a gente viu um movimento inicial ali em 2018, 17, 18, de algumas companhias, né, com viés de tecnologia optando pelo mercado americano, basicamente, né? NYSE ou Nasdaq. E aí a gente foi investigar, né, o que leva essas companhias a optarem por não ficar com a sua listagem principal
capital no Brasil, como era antigamente, né? Lista no Brasil e faz um ADR no mercado americano, né? Um depósito que reflete essa ação que está aqui no Brasil. Eles estavam fazendo um movimento contrário, né? A listagem principal, assim como as empresas de Israel, a listagem principal é mercado americano, basicamente Nasdaq, né? Que é aquela bolsa mais focada em tecnologia. E não tem bala de prata, né? Você tem uma série de fatores que levam o empreendedor a tomar uma decisão como essa, mas o principal componente é financeiro, né? Você tem normalmente ou você tinha, né? Porque agora a situação nos Estados Unidos está um pouquinho diferente, mas naquela época, 2017, 2018, você tinha de fato uma piscina de recursos para investimento em empresas de tecnologia muito grande, né? Tinha muita fartura no mercado americano de investidores de tecnologia. E alguns outros temas acessórios, a internacionalização da empresa, a questão da possibilidade de você ter o que a gente chama, né, de dual class shares, ou voto plural, em que o empreendedor fica com mais poder de voto na sua mão, frente aos investidores comuns, né, ordinários. Mas definitivamente o principal fator era um valuation mais robusto, assim, mais importante para algumas empresas, né? Muito legal, Flávia. Partindo, então a gente comentou aqui de um deal que ele foi 100% primária. Agora vamos passar para um que foi quase 100% secundária, que foi o IPO da Notre Dame Intermédica, esse sim em 2018, que ela levantou na época 2,7 bi no IPO e 2,4 bi foi secundária. E na sequência desse IPO, ela fez diversas aquisições, né? Logo na sequência do IPO, a aquisição da Greenline, por um deal que foi de 1,2 bi. Então, fiz o IPO, levantei uma grana, saiu tudo para os sócios. Onde que ela encontrou recursos para fazer esse M&A, que foi também uma participação ativa ali do André e do time da Divisia. E o que aconteceu de diferente nesse IPO para ter tanta secundária? É difícil calibrar exatamente. Acho que tem alguns momentos, né, que alguns setores acabam atraindo mais o público investidor. Como eu disse, né, as ofertas mistas, elas são muito, muito comuns. E no caso de Notre Dame, você teve uma força do investidor estrangeiro bastante forte, um pouco mais de 70% da operação foi para investidor estrangeiro, num período em que no Brasil você já tinha uma queda do investimento do estrangeiro, você teve muita força do investidor estrangeiro na época dos IPOs de 2007 a 2010, ali os estrangeiros compravam 75%, 80%, 85% das operações. Já nesse contexto ali de 2018 para cá, o investidor estrangeiro normalmente ele ficava em torno de 50% ou abaixo disso. Então era um investidor institucional local que conseguia de fato sustentar as operações. Foi diferente no caso de Notre Dame. Você teve um volume de estrangeiro bastante intenso e já tinha ali um pouco de conhecimento de que o setor de saúde era um setor muito forte naquele ano, tanto que a Apvida faz o IPO no mesmo período, um IPO gigantesco também. Então, assim, duas empresas do setor de saúde conseguindo captar. Então, não fazia muita diferença ali do percentual de primária e secundária. E ambas fizeram muitos follow-ons, uma outra palavrinha aqui para a gente conhecer. A IPO é a oferta inicial da companhia, follow-on são as ofertas subsequentes, ou seja, a companhia já é conhecida, já é listada, já tem o seu código de negociação e ela faz uma nova captação em mercado. Então, tanto Notre Dame quanto a Apvida fizeram uma série de follow-on
follow-ons muito ali importantes no momento de pandemia, né? 2020 e 2021, inclusive. Vamos para algumas regrinhas de bolso, se é que elas existem, né? Qual que é o mínimo que a empresa tem que colocar das suas ações para chegar até o IPO, para ser listada? Percentual mínimo? Olha, a gente tem um número mágico que a gente está ali num esforço muito grande, né, como a gente comentou de desktop, de baixar esse patamar, mas ofertas são muito mais comuns no mercado brasileiro, ofertas acima do patamar de R$1 bilhão, né, o montante total captado acima de R$1 bilhão. E como a gente está falando que mais de 95% dessas empresas que fazem IPO, elas fazem o IPO no principal segmento da bolsa hoje, que é novo mercado, e o novo mercado exige um percentual mínimo de investidor minoritário de 20% do capital social da companhia. Então, normalmente, no mínimo 20%, com captações acima de R$1 bilhão. Então, vou colocar 20% a 1 bi, ou seja, uma empresa num valuation de 5. Exatamente. E aí os próximos follow-ons eu vou colocando mais 10%, mais 5%, mais 7%, e provavelmente a valuations maiores, porque a empresa já cresceu, já comprou outras empresas após Exatamente. o IPO. O volume de aquisição é muito intenso pós-IPO. E o André viveu isso na prática com a Greenline, né? Do outro lado da mesa, na frente dos sócios da Greenline, como que foi esse processo logo após um IPO da Notre Dame? Qual que era o apetite ali da turma e como que desencadeou essa transação? Legal. Acho que com relação a olhando do outro lado da mesa, né, e a gente acompanhando a história do grupo Notre Dame, que havia feito um IPO há pouco tempo, existe algumas regrinhas de M&A que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Primeiro, que M&A, quando você engaja, né, a maior probabilidade é que ele dê errado, né? Essa é a grande verdade. Quando você inicia um processo de M&A, né, você engaja com uma GNDI, por mais profissional, com maior governança que a empresa tenha, né, e de fato a GNDI é um benchmark de governança, né? Ela coloca uma oferta, né, que a gente chama, tem vários nomes, né, o MOU, né, ou o NDA, que nada mais é do que uma carta que vai falar o seguinte: meu caro, eu tenho interesse em fazer negócio contigo a determinadas condições. Você tem interesse em conversar comigo? A partir desse momento você entra num processo de M&A, né? E no caso da Greenline foi interessante porque a Advise ela também trabalha muito com consultoria estratégica, né? O berço dela é de consultoria estratégica. Então a gente tenta, junto com o sócio, traçar quais são os cenários, né? Meu caro, olha, hoje você tem um EBITDA ou você tem um fluxo de caixa descontado que te traz um valuation de X, né? Que a discussão sempre é valuation, né? Como a Flávia falou bem. E a gente tem algumas alavancas aqui que a gente pode implementar, entrar com um processo na rua daqui a um ano e pouco, que você pode ter um valuation de X mais 30%, 40%, 50%. Né? E foi o caso da Greenline. Né? Nós ajudamos no processo de liquidez junto com a Greenline, porque uma outra regra de M&A é que o valor da empresa é diferente para cada comprador. Né? Então, quando você conversa com um fundo de private equity, por exemplo, que a Flávia comentou, né? Qual é o negócio do fundo de private equity? Ele compra uma empresa para fazê-la crescer e vender aquela participação que ele pagou X por 3, 4, 5X. Esse é o negócio dele. Obviamente, se você está junto, você também vai ter sua participação valorizada 3, 4, 5X. Essa é a proposta de valor do private equity. Né? Quando você faz um deal como esse, em que quem está do outro lado da mesa não tem interesse em sair, né? O grupo Notre Dame Intermédia quer continuar operando no setor por muitos e muitos e muitos anos. Onde que está o valor aí, então, para esse sócio? Né? O valor está no que a gente chama de sinergias. Né? O que significa isso? Bom, a Greenline tinha a área de compras. Ela comprava insumos médicos, Matmed, medicamentos. A GNDI também. Né? Ela era verticalizada. Então você consegue, de alguma forma, trazer uma eficiência de custos e uma eficiência de receita que gera muito valor para o grupo, né? Para a GNDI, para o Notre Dame Intermédica. Então a brincadeira que você faz é o seguinte: hoje você tem um EBITDA de X, ou você tem uma geração de caixa de X.
Mas dentro desse grupo, dentro dessa empresa, a geração de caixa vai ser X mais 50%, 60%. E aí, quando a gente, né, faz transações, tipicamente as ofertas vêm em múltiplos, para simplificar, para ficar mais fácil, né? Então, quando uma empresa recebe uma oferta de 6 vezes EBITDA, 7 vezes EBITDA, né, do lado do comprador, ele está vendo um EBITDA muito maior. Então, ele está pagando 3 vezes EBITDA, 4 vezes EBITDA, né, do EBITDA que ele consegue gerar com aquela empresa. Então, acho que o que a gente aportou nesse caso foi o seguinte, cara, esse é o EBITDA que você tem, mas dentro desse grupo você tem muita sinergia que você vai gerar, né? Vai trazer valor, né? E aí, obviamente, a gente conseguiu fazer uma ótima transação, né? Para os sócios, eles saíram 100% nesse caso, né? Foram para a GNDI. E eu queria comentar que acho que a Flávia trouxe um negócio super interessante, né? Que os sócios geraram nessa época de 2021, não falando mais de Greenline, né? Falando mais de IPOs em geral. Os sócios geraram muito valor, né, aproveitando dessa liquidez que existia no mercado lá de fora. E o que eu vi bastante também, e acho que a Flávia pode falar bastante sobre esse tema, né? O IPO, além do valuation, ele gera um valor estratosférico que é a liquidez, né? E o que significa você ter liquidez, né? E muita gente passa a vida toda buscando essa bendita liquidez e não consegue, né? Tá lá, cara, uma empresa sólida que gera caixa, mas não tem liquidez, né? Quando você faz um IPO, você abre portas, né, para a sua operação e para o seu acionista que são interessantíssimas, né? Por exemplo, cara, a B3 fez isso com primor há uns 2, 3 anos atrás, acho que ainda faz hoje, né? Além de fazer os follow-ons, que é o seguinte, hoje os sócios da B3 têm 100% das ações, etc. Vou emitir mais 10% de ações e trazer mais recursos para a empresa, né? Uma vez que você está capital aberto, as portas se abrem. As portas se abrem. Exato. Então, assim, a gente comentou aqui algumas motivações, né? Pô, vou abrir o capital para ter a saída dos sócios, para trazer um caixa para a empresa para crescer. Você comentou, vou fazer lá fora, vou fazer aqui dentro, também pelo marketing, de estar lá fora, ou de querer explorar um outro mercado, ou de estar aqui e estar na boca da população do mercado consumidor. Então você tem um aspecto de marketing, tem um aspecto super de legal. Saída, e você tem um acesso que requisita uma governança e te dá liquidez em novas emissões, em emissões de dívidas, e aproveitar esse crescimento ali da até empresa. Programas de recompra, né? Que a Flávia fez, a B3 fez bastante. E alguns outros motivos menos óbvios, né? Talvez esses sejam os mais notórios. Mas é muito comum também, um outro muito comum, é você conseguir dinheiro para fazer aquisições, né? Como foi o caso de Notre Dame, é um ótimo exemplo, e depois a Apvida fazendo o mesmo movimento, mas alguns motivadores menos óbvios, por exemplo, implantar a governança corporativa, né? Quando você tem sócios externos, digamos assim, investidores que são investidores de mercado, você ganha uma visibilidade e esse mercado te cobra que você avance em governança corporativa numa velocidade muito maior do que quando você era uma companhia fechada, que você não tinha essa prestação pública de contas para um sócio, né, mais amplo, digamos assim, para sócios mais amplos. Um outro motivador é estruturação de sucessão. Muitas vezes, enquanto a companhia ainda é uma companhia familiar, fechada, é um processo muito mais moroso. Quando você vai a mercado, os investidores institucionais começam a te cobrar. Cadê seu plano de sucessão estruturado? Né? Que muitas vezes os fundadores, os empreendedores, eles vão adiando um pouco 100%. Esse movimento quando são companhias fechadas. 100%. Então, assim, de fato, as portas se abrem ali, como você E Flávia, até ajudam nisso, né? Até ajudam nesse plano de sucessão. Então, vamos imaginar que uma empresa está com um empresário, fez o seu negócio, mas ele ainda não tem esse 1 bi de liquidez. Quais são as alternativas para esse sócio? E aí a minha pergunta é direcionada para os dois.
Eu acho que há muitas possibilidades antes do IPO. Acho que uma primeira fala aqui que eu não posso deixar de trazer é que a gente está trabalhando muito fortemente para, de fato, a gente conseguir viabilizar a captação de recursos em montantes menores para essas empresas, né, de menor porte. Acho que é um campo super vasto no mercado brasileiro e a gente não pode deixar de olhar para isso com calma, né, com cuidado. E a gente já tem casos de sucesso de captações abaixo de 1 bilhão. 700 milhões, a gente já teve captação até de 200 milhões de reais. Ah, Flávia, mas é super fácil essa captação abaixo de 1 bilhão? Ainda não, tá? A gente sabe que tem uma estrada aqui a percorrer, mas eu acho que é algo que a gente precisa dar sempre muita atenção. Fora isso, não pode ser seu único objetivo, né? O IPO. Acho que a gente tem uma trilha muito grande de acesso ao mercado de capitais que não é necessariamente equity, não é necessariamente emissão de ações, renda variável. Você tem uma gama de possibilidades na renda fixa, acessível inclusive para companhias fechadas, que as empresas devem olhar com bastante cuidado, né? Em 2021, em agosto de 21, houve a edição de uma lei que trouxe toda uma modernização de escopo para a chamada nota comercial, que é um título super flexível, muito prático, que a companhia fechada também pode fazer captação de dívida a partir de nota comercial. Tem as debêntures, tem os fundos estruturados, né? Muita companhia pega todo o seu imobilizado ou parte do seu imobilizado, transforma em fundo imobiliário e se torna, né, locador daquele fundo. Você desimobiliza parte do seu ativo. Então, assim, você tem de fato uma riqueza bastante grande de possibilidades via mercado de capitais, que não necessariamente só, né, emissão de ações, só renda variável. A renda fixa está aí também para se mostrar muito útil. E como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, o recurso do acionista é muito mais caro que captar via dívida. Então, muitas vezes faz sentido na estrutura de capital da companhia uma alavancagem saudável via dívida corporativa. E você deixa o IPO para um segundo momento, com uma empresa com caixa, que investiu todo esse recurso que foi captado e maior, já num patamar que tem uma boa liquidez e tem uma boa aceitação de mercado, você comentou. Acho que além desses movimentos de mercado que, cara, a Flávia, né, deita e rola aqui, fala com muita propriedade, há alguns movimentos societários também que são interessantes, né? Então, uma das coisas que a gente fez muito, né, nos últimos anos poxa, eu tenho 100% de uma empresa que não vale 5 bi. Né? Ela vale 500 milhões, ela vale 1 bi. Né? Cara, eu estou muito longe do IPO e eu não quero fazer um private equity, motivos pessoais, né? Sócios há de todos os tipos. Né? E uma das coisas que a gente fez bastante foi o seguinte, meu caro, o que você prefere? Ter 100% de algo que não tem liquidez ou você prefere ter 20%, 30%, né, de algo muito maior que a gente pode mirar, né, uma liquidez mais fácil, um IPO, uma musculatura maior. Né? E o que é interessante desses movimentos, né, que a gente chama de movimentos de fusão, é a parte do M ali, do M&A, né? Movimentos de fusão, você consegue fazer aquilo que eu falei ali atrás sobre sinergias. Né? Então, quando você faz uma fusão, tipicamente você tem contratos que estão melhores do que a empresa com quem você vai fundir, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho um supermercado, eu vou fazer uma fusão aqui com o meu competidor que tem um supermercado. Cara, ele compra arroz muito mais barato do que eu. Vamos comprar tudo pelo contrato dele, né? E aí, o grupo como um todo acaba gerando, né, esse tipo de sinergia, gerando mais caixa, portanto, e em gerar mais caixa você consegue um valor maior para o bolso dos sócios. E que, por curiosidade, você comentou de fusão, foi um pouco o destino aqui da Notre Dame e da Hapvida. Então fizeram IPO juntas, captaram muito recurso, tiveram acesso ao mercado de capitais, fizeram diversas aquisições. Em 2022, uma olhou para a outra e falou, vamos se juntar? O que aconteceu ali e como que você continua as duas listadas? Como que decide o que vai acontecer na B3
depois de uma fusão de duas gigantes como essa, Flávia? É um trabalhão, mas compensa no final. E a gente sempre brinca, né? É muito comum, você comentou sobre isso, quantidade de companhias que a gente tem listada na bolsa hoje, né? E é muito comum a pergunta, puxa, mas entra ano, sai ano, a gente continua ali em torno de 400, 500 companhias listadas. Eu falei, gente, mas não são as mesmas companhias, né? É porque eu não tenho culpa se a cada 2 IPOs lá na frente elas resolvem se juntar, né? Pra unir esforços ali em sinergia, e aí a gente acaba com um único CNPJ. Então, a gente tem abertura de capital de 2 CNPJs, e quando elas se fundem, só um deles sobrevive na grande maioria das vezes, tá? Existe a possibilidade também de um tipo de M&A em que você fica com os 2 CNPJs, sendo uma subsidiária da outra, mas não é o caso mais comum. O caso mais comum de M&A são incorporação de ações, e na incorporação de ações só um CNPJ sobrevive. No caso de Notre Dame Intermédica e Apvida, sobreviveu o de Apvida. Algumas curiosidades que foram mudando ao longo do tempo. Quando a gente volta ali para 2007, 2008, a gente teve um movimento muito grande também de M&As, mas eram M&As, por exemplo, em que você só tinha troca de ativos. Você pegava a ação de uma companhia e trocava pela ação da outra companhia. Os M&As mais recentes, a grande maioria deles tem um componente bastante grande de troca de ativos, uma ação por outra, mas é muito comum, sempre é forte demais, mas é muito comum hoje em dia você ter um componente ali que gira em torno de 20% da operação em dinheiro. Então há uma combinação, um pedacinho você recebe em ações na combinação, na incorporação, e um pedaço você recebe em dinheiro, é cash out de verdade. O que torna, muitas vezes, até mais interessante, porque você sai com uma liquidez, né? O maior símbolo da liquidez é sair com dinheiro no bolso. Então, você sai com uma ação que é mais líquida, porque você tem uma empresa mais robusta, mais instalada no mercado, e ainda com um componente em dinheiro. O que foi o exemplo da nossa última transação em destaque, que foi a Hering, que fez o IPO em 2007, e em 2021 a Soma comprou a Hering com um caixa de 5 bi mais uma troca de ações. Exatamente, é de fato o movimento mais comum. E normalmente eles colocam uma companhia como intermediária, e você tem uma troca ali por ações resgatáveis, aí sai a parcela em dinheiro, a outra parcela vai em ativos. O Grupo Soma, né, já vinha fazendo um movimento de aquisições muito intensas, mas de marcas, de lojas menores ou de grupos menores, mas ela tem uma infinidade de marcas no seu portfólio, e ela faz o movimento, né, comprando uma companhia já muito consolidada no mercado, uma das companhias, né, que é uma das companhias que veio naquele boom de IPOs. Curiosidade aqui, apesar da gente ter tido um movimento muito intenso no segundo semestre de 2020 e em 2021 de IPOs, 2007 ainda é recordista em número de IPOs. A gente ainda não conseguiu bater o ano de 2007. Foi de fato um ano de muito movimento de ofertas. Aí vem, né, a companhia Hering, e agora ela se junta a esse grupo, que é um grupo, né, um dos maiores grupos de vestuário no Brasil. E é um grupo, voltando para a questão, né, da composição, perfil ali de investidores. O Grupo Soma, quando faz o seu IPO mais recentemente, quase não atrai investidor estrangeiro. Não é um segmento que atrai esse público, foi ali em torno de 15% só de estrangeiro. Então foram os investidores locais que conseguiram, né, sustentar o IPO. E
como a gente vê em outros casos, quando a companhia é uma companhia conhecida de varejo, é muito comum você ter um percentual maior de pessoas físicas, né, entrando na oferta. Conhecem, né, passam pela loja, conhecem a marca. Então, você consegue ver um movimento mais importante ali de pessoa física, varejo mesmo, entrando no IPO. Nunca é um volume, obviamente, que faça muita diferença na captação, mas você normalmente vê um percentual acima dos 10% de pessoa física, porque eu acho que é mais familiar, né? Como o André falou. Né? Tem muito psicológico. Né? Exato. E acho que tem uma questão, acho que a gente brinca também que valuation é um pouco de arte, né? Você tem toda a metodologia por trás, mas muitas das vezes o empreendedor que está comprando, ele está vendo coisas naquela operação que praticamente ninguém está vendo, né? Tem uma... assim, ele vê as sinergias que estão no papel, mas ele está vendo, né, um mercado que ele queria entrar, ele está vendo uma oportunidade que está além daquele fluxo de caixa descontado, né? E tem eu ia comentar, Flávio, você falou, acho que é super legal isso, e no mundo fora do IPO, né, no mundo mais de middle market, que a gente chama, né, que são as empresas menores, em porte, essa é uma preocupação que a gente tem bastante, né, quando chega uma proposta de troca de ações, né? Porque na prática, essa é uma das formas de você, né, esconder valuation da empresa, né? Porque você fala assim, Flávio, quanto que você quer receber pela sua empresa? A empreendedora fala, eu quero 400 milhões. Não, eu te pago 400 milhões, tá aqui, 400 milhões nas minhas ações. Só que quando ele coloca o preço na ação dele, muitas vezes ele infla esse preço para te entregar os 400 milhões. É aquela velha história, né, de comprar um cachorro de R$1 milhão com 2 gatos que valem 500 mil. Né? Então ele coloca a ação dele a um valor maior para comprar a sua empresa. Né? Então é uma preocupação que a gente tem bastante nessas operações que acontecem também no middle market com bastante frequência. Quando você recebe uma proposta de troca de ações, você precisa entender que na prática você está comprando a ação desse cara. Né? Você está vendendo as suas ações pelas ações dele. Então, quando você está comprando essas ações, você acredita nessa ação, você entendeu o que é essa empresa, você entendeu o que é a gestão dessa empresa, né? Isso é uma preocupação grande que a gente tem e, obviamente, né, nesse porte de Rap Vida, né, a turma está muito letrada nesse mundo, né? Mas isso não acontece no middle market, né? Muitas das vezes as pessoas acabam comprando gato por lebre, achando que estão fazendo um excelente negócio, mas eles também têm que entender de precificação de ação para entrar nesse mundo. Saber se a ação está super valorizada, está sendo um ótimo negócio para o comprador. Mas se ela ainda tem essa expectativa de valorização, ele está ganhando junto, está com esse upside para o futuro ali de crescimento também da ação pós-combinação dos negócios. Na verdade, quando você tem uma combinação que é parte em ações, parte em dinheiro, ele está antecipando uma perspectiva de fluxo de caixa, de rendimento futuro, que ele nem sabe se vai ter. Então é vantajoso. Eu queria comentar um ponto que a André trouxe, que eu acho que a gente chega num patamar aqui de discutir questão cultural, né? Eu acho que isso vale tanto para M&As tradicionais que não envolvem IPO, né, de middle market, por exemplo, e também quando a companhia está vislumbrando um IPO, porque é muito comum achar que o fechamento da operação, ali você já pode respirar aliviado. Ou então no IPO, quando você toca a campainha, ali acabou o processo. Na verdade, desculpe avisar, mas ali está só começando. Porque tanto no M&A tradicional, como você faz o movimento estratégico de união dessas duas empresas, vai fazer toda a diferença para ela se perpetuar, né, para a perenidade desse negócio combinado. E no IPO a mesma coisa, né? O toque de campainha é só o começo da vida de companhia aberta. A partir dali ele precisa descobrir, né, todas as obrigações que ele tem perante esse mundo novo aí, que é o mundo Pode de mercado de capitais. Pode ser a saída para alguns investidores, mas para quem fica é só o começo, e um começo com muita liquidez e um mercado crescente para frente. Exatamente. Agora vamos para a nossa última sessão aqui do programa, que são perguntas rápidas.
Então a gente começa falando nome, e aí tem algumas perguntas que eu quero ver a opinião de vocês sobre alguns assuntos, pode ser? Opa, vamos lá. Vamos começar com nome. André. Nome. Flávia. IPO é? Liquidez. Negócio. Private equity é? Oportunidade. Parceiro. Uma lição aprendida de todos esses anos, que essa mesa aqui tá super pesada, de tanto IPO que já passou por aqui, M&A. Principal lição aprendida no processo de IPO? Cara, conte como se fosse dar errado. Continue a operação da sua empresa, se der certo, excelente. Mas não mude o seu plano por conta de um M&A ou de um IPO. Acho que é bem nessa linha mesmo. Siga seu rumo e não dore demais a pílula. Conselho para alguém que vai começar meu sonho é o IPO. Por onde começar? Cara, eu acho que traga um parceiro que já fez isso e tem experiência nisso. Acho que isso vai te ajudar muito. Demonstração financeira bem resolvida. É a maior dor dos empreendedores no IPO. Muito legal. Vamos agora para uma dica de recomendações. Tá? Então, um livro. Para quem está nessa busca de quanto vale a sua empresa, vamos falar de valuation de Damodaran, né? Não tem muito para onde fugir. Eu vou mudar um pouco, então, para descansar um pouco desse mundo de mercado de capitais. Todo mundo deve ler Admirável Mundo Novo. Olha só. Conta pra gente um pouquinho a sinopse aqui, que agora eu fiquei curioso. É um livro bastante antigo, um clássico, e ele mostra, né, como que o planeta viveria num mundo completamente diferente, muito mais tecnológico para aquela época, né, do século passado, um livro do século passado, mas como ele via as relações humanas num mundo muito mais tecnológico na visão deles de um século atrás, né? Então traz uma perspectiva de mundo diferente e quando você faz um IPO, um M&A, você vai viver um admirável mundo novo, então vale a pena. Muito legal. Fiquei com inveja, eu quero mudar minha recomendação. Eu ia falar de Revolta de Atlas, cara, acho que o empreendedor, ele sofre isso todo dia e é um livro que é uma lição de resiliência, uma lição de... É muito bacana, recomendo 100%. Uma mais profunda então para fechar essa sessão, o que é sucesso? Cara, é felicidade. Acho que sucesso é você encontrar a sua felicidade onde quer que você esteja, com pessoas que você ama. Acho que é isso. Sucesso, acho que vou aqui tentando ter nunca fui empreendedora, mas tentando ter uma visão de empreendedora. Eu acho que você alcança o sucesso quando você já tem uma saúde financeira num grau que você pode estar muito mais preocupado com a comunidade no entorno ali e nas questões ambientais. Eu acho que quando você chega nesse nível, você atingiu o sucesso como empreendedor. Flávia, André, super obrigado pela presença de hoje. Hoje foi um papo aqui profundo sobre a IPO, sobre o processo, quando fazer, quando não fazer, motivações. Tivemos aqui alguns números para se balizar, para buscar esse sininho e tenho certeza que incentivou muita gente a se aprofundar e buscar esse sonho que, igual na palavra das Flávias aqui, não é um fim, é um começo e tem muito M&A pela frente. E que o André comentou aqui também, que pode ser feito antes ou depois, dependendo da etapa da empresa. Então, Flávia, super obrigado. Obrigada. Obrigado a você, cara. Hoje o deal foi com a Flávia e com o André. E até a próxima M&A Deal Mode On, a hora do M&A.